que as palavras, meu Pai, que vai ser aqui, que cada calação, meu Pai, que ensina as tuas vidas, meu Pai, e retorna a teus favores, meu Senhor, agora. Pai, essa nação que eu te peço, agradeço, crendo, em nome do Pai, e Filho e o Espírito Santo. Abençoa teu filho em casa diferente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória seja dada a Deus. Quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Como estão felizes essa manhã? Dá glória a Deus. Glória. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 19. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Com os irmãos procuro, quero externar minha gratidão a Deus, de uma vez mais poder estar pregando a palavra do mesmo, que Deus tem nos usado poderosamente, e nessa manhã não vai ser diferente. Quero agradecer a cada pessoa que confia em mim, minha eterna líder Débora, a Linha, a missionária Aline, o pastor Jaime, a cada irmão, pastor Francisco, cada amigo que está aqui, meu sobrinho que veio ali comigo. Falei, acorda que tu vai comigo. Ele falou, claro que eu vou. Já tinha avisado a mãe dele que iria comigo antes mesmo de eu falar. Glória a Deus. Quando se encontraram a Primeira Reis, dá glória a Deus. Glória a Deus. Agradecer a cada corpo que aqui se encontra, meu amigo André. Glória. Udi, grande amigo que Deus colocou, esse adolescente jovem, homem de Deus. Essas pessoas que nós temos, Deus tem nos colocado nos nossos caminhos para ajudarmos a crescermos juntos. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Vamos ler alguns versos. Quando encontraram, dá glória a Deus. Glória a Deus. Se quiser se colocar de pé para ficar melhor, olha no lado da esquerda sem Bíblia. Vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Assim me faça os deuses o que bem quiseres, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a deles, e para escapar com vida, fugiu e chegando em Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço. Verso 4 para finalizar. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e sentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. Pois não sou melhor que os meus pais. Senhor, em concordância com a oração do teu servo, meu Pai, Aleluia. eu quero uma vez mais te pedir, meu Pai, que o Senhor derrame, meu Pai, a unção do quebrantamento aqui neste lugar, meu Pai. Que assim como o Senhor falou comigo através desta mensagem, meu Pai, fala também com a tua igreja, meu Pai, da forma que o Senhor entenda que elas precisam saber, meu Pai. Continua conosco nessa manhã, meu Pai, porque a mensagem já foi lida. E agora em diante, meu Pai, faz aquilo que é paz no teu coração e eu serei o teu canal neste momento. Vamos explicar glória, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe também o evangelista Geraldo, homem de Deus. Vamos para a mensagem. Quando eu recebi o convite, eu falava com Deus. Eu estava pensando num texto, eu não quero pregar esse. Aí quando chegou, eu estava no banheiro e Deus começou a me dar essa mensagem. Ela falou de uma forma tão grande que Deus cada dia vinha me dando algumas revelações nesse texto, umas revelações maravilhosas. Eu disse: eu tenho que compartilhar com a igreja. Mas se prepara, porque Deus vai trabalhar de algumas formas aqui nessa manhã. Se Deus fizer você chorar, chora. Há quanto tempo tem que você não chora na presença de Deus? Se essa manhã foi esse dia, se não tiver um lenço no momento, e se conhecer o irmão do lado, chora no ombro dele, preste seu ombro para alguém chorar. Porque a sensibilidade está sendo perdida. Porque muitas pessoas já não têm mais essa sensibilidade de chorar na presença de Deus. Chora em tantos lugares, mas hoje é o lugar de você tirar essa dor que está dentro da sua alma. Glória a Deus. Para dar início ao texto, eu vou precisar voltar um pouquinho na história, para você entender até onde Elias chegou.
Quem não conhece a história de Elias? Capítulo 17 aparece um homem protagonista chamado Elias. Ninguém conhece a fundo a sua história, mas sabemos que é um homem de Deus. Porque no capítulo 17, verso 1, ele já chega diante de Deus e de Acabe e fala assim: ó, não vai cair nem orvalho nem chuva, segundo a minha palavra. E assim acontece. Então Deus olha para Elias e fala: sai daí, vai de Querite, que lá eu vou te esconder deste povo. Deus vai e leva ele até Querite, e lá ele tem um riacho para ele beber da água, e Deus manda corvos alimentar aquele homem. Então Deus, ele com o tempo, ele vai e manda o riacho se secar. O riacho se seca por causa da necessidade da água que não havia. Então Deus dá mais uma provisão a ele e diz: vai até Sarepta, lá eu já mandei uma viúva que te alimente. Elias chega de Sarepta. Quando Elias ele chega lá em Sarepta, tem uma viúva que está apanhando lenha. Ele diz: me dá um pouco d'água. E quando ela vai buscar água, ele vai e fala: traz para mim também um pouco de pão. Ela fala: não tenho nada, eu só tenho pão e um pouquinho de azeite. Aqui eu vou comer e logo depois meu filho vai morrer porque não temos mais nada. Então ele olha para aquela mulher e diz: faz o que eu estou mandando, faz um pão para mim e depois faz um alimento para você e para seu filho. E quando aquela mulher faz tudo isso, ele fala: a farinha da panela nunca vai acabar e o azeite nunca vai faltar. E assim Deus cumpre aquilo que ele tinha dito e não falta. E Elias por um tempo fica na casa daquela mulher. Mas chega um momento da história que Deus, ele sabe que Elias era um pouco acomodado. Elias se acomodou no riacho, Deus fez se secar. Elias estava acomodado dentro da casa daquela mulher e Deus fez aquele menino da casa morrer. E quando aquele menino morre, Elias entende. Ele vai falar com Deus. Deus devolve a vida ao menino. Mas era Deus dizendo: Elias, eu não mandei você ficar parado. Continua naquilo que eu falei para você, Elias. Então Elias sai daquele lugar e vai até o Monte Carmelo. Primeiro, antes de tudo isso, uma história que poucos sabem. Ele chega para cá, para aquelas pessoas, e diz assim: ó, reúne toda a nação de Israel lá em cima do Monte Carmelo. Chama também todos os profetas de Baal, os 450 e 400 de Azera. Leva todos para o Monte Carmelo. E quando ele chega diante daquele Monte Carmelo, junto com todos aqueles profetas, ele pega um altar e manda todos aqueles profetas começarem a clamar aos seus deuses e dizer: o Deus que manda fogo é o verdadeiro Deus. Então aqueles homens se reúnem, aqueles profetas de Baal junto com o de Azera começam a clamar aos seus deuses. E nada acontece, eles começam a se mutilar, começam a fazer várias coisas e no céu nada acontece. Eles começam a se sacrificar de nada adianta. Elias ainda fala com eles: olha, clama mais alto que o seu Deus não ouve. Fala mais alto que talvez seu Deus esteja culpado. E aqueles homens se desesperando, terminam jogando sangue, tudo e nada adianta e não cai nada. E quando passa a tarde, após o meio-dia, Elias chega, reúne todo o povo de Israel junto dele e fala: primeira coisa que eu vou fazer aqui é consertar o altar. Antes do fogo descer, o altar tem que ser reparado. Quando eu cheguei aqui, Deus já falava sobre isso. Porque quando Elias ele repara o altar, depois eu vou explicar isso. Mas depois ele faz algo interessante. Ele fala assim: ele pega 12 pedras simbolizando as tribos. Mas depois das 12 pedras ele faz algo interessantíssimo. Ele abre uma vala ao redor. E aquela vala que ele abre ao redor cabe 12 litros de água. E ele fala assim: ó, pega aquela água, enche esse negócio aqui, essa vala, e molha também o sacrifício que ele tinha colocado sobre o altar que ele havia reparado. Ele perguntava a Deus: o que é isso? E Deus falou: se você ler o capítulo 18, vai perceber que já havia passado 3 anos e não havia mais água porque ele havia profetizado. A Bíblia vai dizer que o povo estava em crise de comida porque não havia água para os plantios. Então significava que água estava escasso. E Elias necessitava de água, porque todo ser humano necessita de água. Ele perguntava a Deus se o povo precisava de água. Porque Elias não pediu água para ele, mas mandou jogar no sacrifício, jogar no altar e gastar tanta água. E Deus me disse: aqui existe um grande problema que algumas pessoas falam, mas esquecem de outros. Qual? Fala: Deus, qual? Ele disse assim: existem muitas pessoas que até reparam o altar num dia. Mas o problema aqui não é só você reparar o altar. Você também tem que dar a Deus aquilo que está te atrapalhando de você seguir a Ele. Porque Elias tinha necessidade de querer água.
Mas antes, depois de ele reparar o altar, ele entendeu uma coisa: além de eu reparar o altar, eu tenho que dar a Deus o meu de melhor. Eu tenho que dar a Deus o meu sacrifício. Porque tem gente que repara o altar hoje, mas não sabe tirar aquilo que te atrapalhou quando quebrou o altar. Porque tem coisa, se você não tirar, você repara o altar hoje, ele quebra amanhã de novo. Se você não eliminar da sua vida hoje, amanhã seu altar vai voltar e vai quebrar novamente. Então primeiro você repara o seu altar, mas tem que também abrir mão de determinadas coisas, para que seu altar não volte a quebrar novamente. Então o que é que Elias fez? Além de eu pegar e consertar o meu altar, molha também aquele sacrifício, porque eu quero tirar aquilo que eu necessito, aquilo que a nação precisava. E quando aquela nação está toda reunida observando, que Elias manda colocar fogo. Aí as pessoas olham: de onde que vai vir esse fogo? Não tem como. Imagine aí, quem aqui sabe que quando a gente molha a lenha, quando a gente molha para acender aquilo, as pessoas dizem: esse cara é louco. Mas quem tem Deus na vida entende uma coisa: que Deus faz o impossível se tornar possível. Ainda que pareça que está difícil, ainda parece que é o fim. Aí Deus está dizendo: deixa eu estreitar só mais um pouquinho, porque quando eu mandar fogo do céu e queimar o holocausto, Elias, não é só sua vida não, Elias. Observa toda a nação de Israel. A Bíblia diz que a nação de Israel toda começaram a clamar: verdadeiramente o Senhor é Deus. Sabe o que é que isso aqui significa? Que a nação de Israel se converteu naquele momento. Deus reuniu aquela nação toda para se converter. E eu já vou entrar na mensagem agora. Imagina toda aquela nação se convertendo a Deus e olhando para Elias. E Elias dentro do seu coração dizendo: imagina amanhã quando eu acordar, talvez se fosse eu dizendo: o celular não vai parar de tocar. Imagina o nome de Elias sendo estampado em todos os lugares, dizendo: o homem que desceu o fogo do céu. Aquele homem que ia ter água, ele colocou e foi consumido. O capítulo abaixo vai dizer que Deus disse: volta lá e fala a Acabe que vai voltar a chover. E as pessoas ficavam abismadas. O homem que disse que não ia chover, o homem faz descer fogo do céu. O homem disse que vai botar água e tudo volta. Que é isso? Que homem é esse? Imagina como estava a agenda daquele homem. Imagina como o coração de Elias estava. Imagina o ego de Elias como estava elevado. Imagina como Elias estava se sentindo. Mas só que o capítulo que lemos vai ter outra história. A Bíblia diz que quando Acabe chega aqui contra Jezabel, tudo aquilo que Elias tinha feito, e fala que matou os profetas de Baal. Jezabel fala para ele, envia um mensageiro, diz a ele: se ainda essa hora amanhã eu não fizer com ele a mesma coisa que ele fez com os meus profetas, que ele matou os profetas, que os deuses façam de mim o que quiser. Então o que foi que aconteceu? Quando o mensageiro contra Elias, o homem que chegou diante do rei, falou que não ia chover. O homem que chegou no Monte Carmelo, desafiou todos aqueles homens, fez o fogo descer. O homem que disse que a água ia voltar e voltou a chover. Houve uma palavra de Jezabel, e com medo larga o seu moço, foi até o deserto e para diante de um zimbro. Agora imagine isso aqui comigo. Um homem com tanto status, nem um dia está lá no auge da fama. Um homem cheio de status, o homem mais conhecido, porque quando ele faz aquilo ele passou a ser bem conhecido. Quando ele está pensando que iria acordar de manhã cedo e todo mundo está levando flores, todo mundo está indo abraçar ele, ele acorda de manhã cedo com o mensageiro dizendo: tu vai morrer, Elias. E quando Elias recebe aquilo, Elias foge desesperado, esquece tudo o que Deus havia feito na vida dele e corre e se depara diante de um zimbro. E agora aqui eu quero falar um pouco sobre nós, juntamente com o que Elias passou. Quantas das vezes a nossa vida está tão boa, a gente está vivendo aquele momento que diz: amanhã vai ser melhor. Estamos tão alegres e felizes, estamos pulando, só te dando, dizendo: está dando tudo certo. E quando chega no dia seguinte, nós estamos como Elias, parados debaixo de um zimbro, chorando, dizendo: Deus, eu quero uma morte, porque eu não suporto mais isso que eu estou vivendo. Não é essa vida que eu quero viver mais, Senhor. Eu quero abandonar tudo. Não foi isso que eu escolhi para mim, não, Senhor.
eu tinha um trabalho tão bonito, Pai, por que foi tudo embora? Deus, a minha família era tão bonita, por que tudo isso está acontecendo? É porque nós só imaginamos o tempo bom na nossa vida. Nós entendemos que temos que viver sempre o tempo bom. E Elias nunca se preparou para os tempos ruins da vida dele. É por isso que quando Elias se desespera, ele não ouve mais a voz de Deus. Ele não consegue mais entender o que Deus está falando com ele, porque os problemas sufocavam Elias. E ele gritava: Deus, eu quero a morte. A expressão que Elias está dizendo aqui era como ele dizer: Pai, eu não quero mais viver para nada. Eu não sirvo mais porque eu não sou melhor nem do que os meus pais. Talvez os pais de Elias fracassou, é por isso que ele diz: eu não sou melhor que eles, eu sou pior do que eles. Então Elias para diante daquele símbolo, sentindo aquelas dores e pedindo a morte, porque ele diz: aqui é o meu limite, Senhor. Leva a minha vida. Leva a minha vida, que nada mais importa para mim. Senhor, eu sou um fracassado, Senhor. Ao invés das pessoas estarem me ovacionando, meu Pai, ao invés das pessoas estarem dizendo: esse é homem de Deus, eu estou sofrendo uma ameaça. E quantas pessoas estão fracas hoje em dia porque ouviu uma palavra de alguém? E quando as pessoas não conseguem ficar de pé por algo que aconteceu na sua vida, quando as pessoas que estão aqui, que a alma está gritando por dentro, dizendo: eu não aguento mais. Quando as pessoas acordaram essa manhã dizendo: eu vou deixar tudo para trás. Quando as pessoas chegaram de manhã cedo dizendo: não vou suportar mais. Deus, eu oro, eu faço acontecer, nada acontece na minha vida. Deus, eu vejo todo mundo se dar bem na vida, mas na minha vida nada adianta. Mas eu vim aqui reacender também alguns ministérios. Deus me disse algo. Tem pessoas aqui que tem ministério, que tem farda, mas a sua alma está tão dolorida por dentro. Está dizendo: Senhor, eu tenho feito tantas coisas, Senhor, que não está me agradando. Eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo para trás. Ninguém entende, meu Pai, quando eu chego ali, mas eu estou sentindo uma dor. Deus está tão dolorido por dentro, Senhor, eu vou abandonar tudo. Era como Elias estava dizendo: eu estou deixando o meu ministério para trás. Eu estou deixando a minha vida para trás. Eu estou largando tudo e não quero mais nada para mim. Deus te abandonou porque ele deixou uma mulher fazer isso? Mas na verdade não foi Deus que abandonou Elias. Foi Elias que não quis entender o trabalhar de Deus. Muitas vezes a gente fala: Deus, o Senhor é culpado, mas o culpado somos nós de não ouvir a voz dele quando precisamos de verdade. Ouvir Deus quando está tudo bom, você acha: não, tem o meu carro do ano, tem comida, tem tudo. É fácil você ter que Deus na sua vida. E muitas das vezes Deus saiu de lá há muito tempo, aí Deus arma uma situação e fala para você ouvir a minha voz, Elias, você tem que passar, nem que seja por um deserto. Deserto aqui fala de pessoas que vão te abandonar quando você precisar. Tinha uma multidão no Monte Carmelo onde estava caindo fogo. Mas quando Elias correu para o deserto, não tinha ninguém para falar com Elias. Quando a nação precisou que Deus voltasse para ele, tinha. Mas quando Elias chegou no seu limite, não havia ninguém para abraçar Elias. E deixa eu falar uma coisa aqui para essa geração agora. Se ninguém for na tua casa, se você sair da igreja alguma coisa, não se zanga com isso não. Não queira inventar desculpa não. Porque se ninguém for te visitar, o Espírito Santo de Deus está lá. Glória a Deus. Tem pessoas que inventam desculpa: mas eu vou sair da igreja porque ninguém me visita. Quem saiu foi você, não foi a pessoa que mandou não. Se você teve força para sair, tenha força para voltar. Desculpa eu falar isso aqui, mas é uma geração que me dá vergonha. Eu fui falar com um colega e ele disse: mas ninguém me visita. Eu falei: você quando estava na presença visitou quantos? Nenhum. E por que alguém tem que vir te visitar? Eu falei com ele: quando eu estou fraco, as pessoas não vão me visitar. Eu vou para a igreja porque eu tenho 2 pés. E ainda que eu não tivesse pedido alguém para me levar. Porque a diferença tem muita gente que não quer fazer as coisas e fica inventando desculpa. Eles que estavam no som melhor do que meus pais. Eu quero morrer agora, Elias. Por que você não pediu para morrer quando desceu o fogo do céu? Quando tudo estava acontecendo de bom, por que você não pediu? Agora por causa de uma ameaça você quer sair, você quer parar? Elias, seu ministério ainda não acabou aqui não, Elias. Elias vai ser o último estágio da sua vida que você acha o seu limite.
seu limite, Elias. Que você acha que está sozinho, Elias. Que aqui esse símbolo no meio do deserto simboliza a presença do Espírito Santo de Deus. Que Ele não te abandona, nem mesmo quando você acha que está sozinho. Deus te veio ao deserto, Ele vai guiar a provisão para a sua vida. Quantos querem a provisão de Deus? Presbítero amado. Então Deus olhava para aquilo. E Elias não conseguia enxergar o que Deus fazia por ele, a ponto de Deus visitar ele com o anjo. E quando Deus visita a dor de Elias, Deus olha, coloca do lado dele pão e água. Diz assim para Elias: Elias, come e bebe, Elias. A Bíblia fala que Elias come e bebe e volta a dormir novamente. Mas aqui Deus, Ele olha do céu e fala: não, Elias, não é assim não, Elias. Eu te alimentei, Elias, não era para você voltar ao conformismo não, Elias. A força que eu te dei para você acordar cedo e chegar aqui, Elias, não é para você ficar da mesma forma que você está não, Elias. Deus volta a acordar Elias e diz: Elias, come e bebe, porque é muito longa é a tua caminhada, Elias. Se levanta, Elias, porque longa vai ser a tua trajetória, Elias. Que pensou que você ia morrer, Elias? É em meio ao deserto que você está vivendo, em meio ao deserto que sua alma está gritando, que Deus está visitando você nesta manhã e dizendo: se prepara, porque aqui não vai parar. A caminhada é longa, a caminhada é longa. Se prepara, porque Deus está dizendo: você não vai parar, Elias. Come e bebe, Elias, porque longa é a tua caminhada, Elias. Só que aqui existe algo, e a história no final da mensagem não vai ser mais a história de Elias, vai ser a nossa. Porque Elias, ele levantou, caminhou por 40 dias, chegou até o monte de Deus, mas lá ele se escondeu dentro de uma caverna. E Deus me falou aqui agora. Ele me disse assim: olha, Elias falou no monte de Deus, mas está escondido dentro de uma caverna. Deus está dizendo: eu estou te alimentando hoje, te fortalecendo hoje, mas não é porque você voltou a pregar, voltou a louvar, que você tem que estar parado, estacionado no mesmo lugar. Você tem que continuar caminhando, porque Deus não mandou Elias parar em caverna e se lamentar novamente. Elias falou: Deus, eu estou projetando para a sua vida, Elias, para você caminhar e não parar, Elias. Sai dessa caverna que você está. O monte de Deus não é lugar de pessoas conformadas, pessoas que aceitam qualquer coisa. A casa de Deus é lugar de pessoas que reagem diante das adversidades e falam: meu Deus, Ele é maior. Vamos nos colocar de pé, que o horário já foi. Oh, Espírito Santo de Deus. Que dor é essa, Espírito de Deus, que eu estou sentindo? Que luta, Senhor, que luta. Só o Senhor sabe como eu cheguei aqui. Só o Senhor sabe, meu Pai, que eu tento ser diferente e não consigo. Só o Senhor sabe quantas vezes eu tento orar e não tenho força. Só o Senhor sabe, meu Pai, eu não tenho nem mais força para jejuar. Feche vossos olhos e pensa comigo. Senhor, eu não tenho mais força para nada, Senhor. Deus, eu vou largar tudo, meu Pai. Deus, é muita dor, Senhor, que eu estou sentindo, Pai. Aí a mantei canta lavanaia, subicanta lavanaia séria. Tem gente do meu lado, mas não sabe como eu estou passando agora. Tem essa dor que está na minha alma, Senhor. Deus, eu vou largar tudo porque eu não sou melhor, meu Pai. Eu sou o pior dos piores, Senhor. Deus, eu estou no meu limite, Senhor. Eu não vou mais aguentar. Toda vez que eu chego em casa, meu Pai, é a mesma coisa.
família destruída, meu Pai. Minha vida financeira cada vez pior, Senhor. Senhor, está tudo dando errado. Mas eu tenho um recadinho para lhe dar hoje. Mas por que você ainda está vivo? Por que você acha que você chegou aqui esta manhã? Por que você acha que você ainda está de pé? Porque mesmo tem força, não negaste o meu nome. E eu sou fiel. Eu sou fiel e verdadeiro. E não abandono os meus filhos. Porque ainda eu estou ligado com água. Ainda que você não consiga enxergar. Em meio ao deserto, eu preparo todos os dias. Põe água e te dou força. Põe água e te dou força. Põe água e te dou força. É por isso que você tem fé. É por isso que você tem fé. Porque eu vejo esse gitano me dizendo: eu te pego pela minha mão. Eu te coloco no pão. E ando contigo. E ando contigo. Receba a força do Espírito. Seja cheio da presença, vai. Chaneia, lava, soa. Odeia, ceia, lá, eu leia, cantuí. Chiva, lava, cantuí, nada, vai. Receba o renovo dele, vai. Chamai, odeia, lava, subicando. Xanaia, canduriba, lava, ceia. Meu Deus. Meu Deus. Ai, que dor é essa, meu Pai? Mas eu já estou sentindo a minha alma querendo gritar novamente. É Deus dizendo: eu já estou tocando na tua garganta agora. E esse cântico que está escondido está sendo liberado esta manhã. Adore Ele. Oh, meu Deus. É manhã de intimidade com Ele. Oh, Espírito Santo. Ontem estava lá em cima no auge. E hoje querem me matar. Eu estava tão forte. Estava caminhando tão bem. Mas hoje debaixo de um símbolo eu parei, Senhor. Deus, eu orava, Pai. Deus, eu jejuava, eu louvava, eu lia a palavra. Eu intercedia, meu Pai. Eu passava noites e mais noites, entrava pela madrugada orando. E hoje não consigo fazer mais nada disso. É Deus dizendo: eu quero te chamar para uma intimidade. Eu ainda continuo naquele cantinho te esperando. Filha, volta ao primeiro amor. Filho, volta ao primeiro amor. Espírito, oh Espírito Santo, eu te espero ainda, filho. Eu vim ter um encontro contigo e dizer: arrependa-te. Eu não vim lhe dar aquilo que você tanto pede. Eu vim lhe dar aquilo que você precisa. É que sua alma primeiro seja curada, para lhe entregar aquilo que você tanto pede. Deus está curando almas feridas aqui nesta manhã. Espírito, vai sentir na presença do Espírito. Eu vou deixar você passar um minutinho aí só ouvindo a voz dele no seu ouvido. Deixa o Espírito Santo fazer, vai. Deixa ele mover o sobrenatural aí na sua vida, deixa. Não vai ser uma voz estrondosa, não. Hoje Deus vai falar com você com uma voz suave, irmãos. Ele não vai falar através de movimento, não. Hoje Ele só quer falar com você com uma voz suave, mansazinha. Eu já estou aí te curando. Eu já estou aí tocando na sua alma. Eu estou revirando esse seu cativeiro que parece que não tinha mais fim. Eu estou te vendo você sentada debaixo do zinho chorando. Eu estou te vendo você neste momento dizendo: Pai, por que eu parei? Deixa ele falar contigo, deixa.